Olá, olá pessoal, estamos aqui de volta. Estamos de volta. Ontem teve live, mas hoje tem live também. Hoje nós vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher. E estamos aí, né? Lídia já entrou. Lídia, deixa eu ver se eu consigo chamar a Lídia aqui, gente. Ó, novidade, é novidade para mim e para. Deixa eu ver aqui. Oi. Eu quero ver como é que faz para convidar a Lídia, gente. Novidade para mim e novidade para a Lídia. Deixa eu... Como é que faz para convidar? Deixa eu mexer em tudo aqui, gente. Peraí. Ai, Jesus. Hoje eu tenho uma convidada especial aqui. Tem uma convidada super especial, que vai ser a Lídia, para conversar comigo. Hoje nós vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher. Deixa eu ver, como é que faz para convidar, gente? Me ajuda aí. Clica na câmera? Tá, deixa eu clicar na câmera. Pedidos para participar. Você não tem pedidos. Com sinal demais. Tá, eu vi a câmera, Shirley. Eu vi a câmera, mas só que... Aqui, cadê como é que faz para pedir aqui a pessoa para participar? Pedidos para participar. Eu quero que a Lídia entre aí para conversar comigo. Deixa eu ver aqui. Eu sei que é clicar na câmera. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá entrando já aí. Olha que legal, gente, hein? A gente vai aprender aqui. Digita o nome dela. Ah, tá bom. Então vamos ver aqui, gente, se eu consigo. Digita na câmera, Shirley. Shirley tá aqui para me ajudar, gente. Já fiz uma live com a Shirley. Shirley entende tudo disso. Mas eu não... Tem que clicar na câmera e chamar a pessoa? É isso? Eu tô aqui aprendendo, gente, mas a gente vai conseguir, tá? Lídia já tá aqui com a gente. Eu coloco aqui pedidos para participar. Aí tá aparecendo, você não tem pedidos. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma câmerazinha aqui, deixa eu ver. Aqui eu desliguei a minha câmera. Ai, meu Deus. Gente, eu preciso de ajuda aqui, peraí. Deixa eu ver, Lídia. Agora vai, hein? Lídia, já te convidei aí, tá? Já te convidei, Lídia. Já convidei a Lídia. Lídia, apareceu alguma coisa aí. A casa da Lídia aí. Lídia! Peraí, agora eu tenho que... A gente tá aqui aprendendo, gente, mas olha, essa live promete hoje, hein? Essa live promete. Acho que você tem que virar a sua câmera agora, Lídia. Ah, então, agora como é que eu viro a câmera? Como é que eu viro a câmera? Ah, tá. Agora, foi! Oh! É tudo no aprendizado, é tudo novo, é tudo novo. Eu só faço live sozinha. Tudo bem, Lídia? Tudo, recebemos ajuda dos universitários. Sim, é por isso que a gente tem universitários aqui ajudando a gente. A Chile tá rindo aí, Chile, não ri não, hein, Chile? Ó, o pastor JB fala o seguinte, o nosso chamado é sempre um avanço para a zona de risco. Então, se a gente não arriscar, a gente também não avança, não é isso? Estamos sendo esticadas. Né? A gente tem que avançar. Gente, eu tô super feliz. Olha, hoje eu não vou falar, não. Hoje eu quero ouvir a minha amiga Lídia Cabral. Hoje a nossa live tá incrível, incrível, incrível. Nós vamos estar com um tema maravilhoso. Nosso tema é
O que Deus espera da mulher do século XXI? Olha só, gente, que pergunta top. E aí, Tá uma hora facinho, né? É Essa verdade. Ó, pergunta eu vou de uma hora. introduzir aqui, vou falar só para a gente começar aqui e vou pedir a Lídia para se apresentar, tá? E dar essa resposta para a gente, tá bom? Ser mulher nunca foi fácil. Nunca foi fácil ser mulher. Nem agora, nem no passado. Ser mulher é um desafio, né? Nós temos muitos desafios, nós somos muito cobradas, nós sofremos muitas pressões da vida, temos que lidar com muita coisa, né? Temos que dar conta de muita coisa. E aí eu pergunto, Lídia Cabral, é fácil ser mulher no século XXI, Lídia? Não, não é, mas nós temos um grupo, uma ajudando a outra, dando suporte, né? A gente consegue ir vencendo essa dificuldade, porque sozinha nós não vamos chegar a lugar nenhum, não é verdade? Então, É verdade. essa conexão de mulheres com mulheres é que faz a gente avançar, porque eu quero chegar onde você já está. Então, a sua fala vai construindo uma estrada, vai pavimentando para eu seguir, porque você já está me dando a rota. Não é assim que funciona? É isso aí, Lídia. Agora eu quero apresentar para vocês a Lídia, gente. Eu já conheço a Lídia há muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Mas vocês não conhecem. Eu quero que a Lídia se apresente. Lídia, se apresenta aí pro pessoal que não te conhece ainda. Então, eu me chamo Lídia Cabral, somos amigas, eu e a Alessandra Firmo. Ela é uma mentora espiritual na minha vida, tem me dado muitas dicas, tem me levado para um próximo nível, porque eu aprendi que mentoria é aprender sem dor. JB Carvalho fala muito isso. Então, para que sofrer tanto para um aprendizado que você pode não ter tanto impacto de tanto sofrimento, né? E a Alessandra Firmo tem sido essa amiga, essa pessoa que tem me esticado, e ela foi a primeira que me convidou para me fazer uma live, e eu disse assim, ai, pelo amor de Deus. Aí logo depois veio a Shirley, Lídia, vamos fazer, oh meu Deus, eu estava sendo esticada pelas minhas amigas, mas coisa boa é você ter amigas para te esticar, para te levar para um outro nível, né? É verdade. Muito bom. É verdade. Continua aí, Lídia. Você tem que responder a minha pergunta. É fácil ser mulher nesse século, Lídia? Não, não, nunca foi, não será, mas o que mais tem dificultado as mulheres é que elas não se acharam, não sabem quem são. Então fica difícil quando você não tem o autoconhecimento, você caminhar, porque você não sabe onde você quer ir, como você vai chegar. Então isso tudo é muito difícil. E eu acho que isso é pouco ensinado, pouco divulgado, e nós ainda encontramos muitas mulheres sem essa identidade, sem esse autoconhecimento. Porque quando eu sei quem eu sou e onde eu quero ir, fica mais fácil de eu receber essa ajuda de alguém, ou até pedir uma ajuda a alguém. Mas sem esse autoconhecimento, né, de quem eu sou, que eu sou única, eu vim com um propósito, e quando eu já sei essa parte fundamental, aí eu consigo ir caminhando numa estrada que eu sei onde eu quero chegar. Isso é muito importante que a Lídia acabou de falar, gente. Identidade. Se é difícil ser mulher, né, tanto no passado como agora, no século XXI, imagine quando você não sabe quem você é, né? Isso que a Lídia acabou de falar aí é fundamental saber quem nós somos. Então nós temos que aprender a abraçar a nossa
identidade. Nós temos que, né, saber por que nós estamos aqui, qual é o nosso propósito, né? Nessa era que está todo mundo muito confuso, né? Que é uma era de confusão e que é uma era de comparação. Isso é muito sério. Inclusive, eu queria até falar um pouquinho, né? Ó, conhece, Lídia? Conheço, tá aqui pertinho de mim. Deixe-me apresentar a vocês. A Lida, a pastora Thalita, maravilhosa. Esse livro aqui, gente, a gente super recomenda, né? Em questão de identidade, em questão de você aprender quem você é, você precisa saber quem você é. Isso é fundamental, né, Lídia? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É porque, às vezes, as pessoas dizem pra gente alguma coisa, que você é tanta coisa, mas são palavras ditas ao vento, né? E, às vezes, até palavras de maldição, palavras que pessoas que não tinham conhecimento liberavam sobre a sua vida, e você se vê tão mal que você não consegue enxergar quem você é. Porque quando você já tem claro dentro de você, você encontrou, né? Foi buscar sua dracma dentro de você. E você encontrou, as pessoas do lado de fora podem dizer o que quiser de você. Você sabe quem você é e aquela palavra não vai minar a tua estrutura interna. Mas quando você não sabe quem você é, você tem uma visão geralmente negativa, porque a gente quer comparar. É uma rivalidade que todo ser humano tem dentro de si, né? Não estou satisfeita com a minha identidade. Eu quero ser a outra pessoa. Não é verdade? E isso tem levado muitas pessoas a se colocar dentro de uma caverna. Se omitir e não se permitir ser esticada, crescer. Por quê? Eu não tenho como me comparar a você. Você já está numa caminhada 10 passos à minha frente. Eu não tenho que parar a minha caminhada, mas eu tenho que saber que você está num nível, eu estou em outro, mas eu estou crescendo dentro de uma velocidade que é a minha velocidade, que é o meu time, né? Porque às vezes as pessoas querem crescer para medir força com o outro, é a rivalidade interna, que te leva a desistir e chegar a uma exaustão. Por quê? Porque eu não sou você, eu não tenho a tua estrutura e não adianta eu querer ser uma cópia, não é? A legalidade e a autoridade está na peça original e não na cópia. E eu não posso me tornar uma cópia de ninguém. Eu tenho que ser uma peça original. Não é? Muito bom. Muito bom. A Lorena acabou de escrever aí, né, pra gente, a Lorena está participando aí, né? Ela colocou assim, um século onde vemos muitas mulheres vaidosas, porém não se autoconhecem. Muita beleza por fora para disfarçar aquilo que elas não conseguem demonstrar quem são por dentro. Isso é muito interessante que a Lorena colocou aí pra gente, né, Lídia? É um vazio muito grande e as pessoas acabam... elas ficam perdidas e querem procurar um modelo, né, de um super-herói, e aí às vezes ela se mira em alguém e quer comprar as roupas daquela pessoa, fala como a pessoa, e ela nunca vai ser aquela pessoa. Então ela fica perdida em si mesma e aí ela não escreve a história dela. E verdade. Isso é que é o mais triste. A coisa mais triste, a Lídia tocou numa coisa, gente, fundamental. Hoje a gente vai falar sobre essa questão. Mas o que isso tem a ver com o tema que vocês colocaram? O que Deus espera da mulher do século XXI. A Shirley colocou aí, nós somos únicas. Gente, Deus espera... Primeira coisa que Deus espera das mulheres, que você saiba quem você é. Para começo de conversa. Você precisa saber quem você é. A Thalita, ela, nesse livro aqui, ela escreveu uma frase super interessante que eu pontuei aqui para
trazer aqui para a nossa conversa, olha o que ela falou. Na página 23, ela falou assim: ainda bem que você não vai conseguir ser quem todo mundo quer que você seja. Ainda bem, Isso. porque você não nasceu para ser quem os outros querem. Você nasceu para ser você. Né? Olha só que interessante. Né? A Lídia tocou num assunto aí muito legal. Nessa ânsia de querer ser outra pessoa, você acaba se perdendo na sua identidade, não é, Lídia? É porque a pessoa, ela admira a outra, mas não se admira. Então ela não dá o valor devido que Deus deu a ela não acha que o valor dela é um valor bacana, mas ela acha que a outra vale mais do que ela. E aí você se mede pela régua do outro, mas nunca para se colocar bem. Geralmente você se compara para ficar mal. Eu não posso querer ter a expressão da Helena Raquel. Helena Raquel é Helena Raquel, né? E cada um tem o seu crescimento, a sua performance, mas eu posso admirar e querer chegar onde ela chegou. Isso não tem nada de errado, né? Eu posso admirar a Alessandra Firmo e querer me aproximar, ver o que ela tem de bom, admirar e até querer. Eu só não posso querer ser ela. Na isso essência, porque eu nunca vou legal, ser. né? Porque você tem aquelas pessoas que são parâmetros. Poxa, eu quero chegar onde fulano está, porque é um lugar bacana, é um lugar de sucesso, legal. Mas querer ser o outro, ou querer o lugar do outro também, porque cada um tem a sua cadeira de governo. Nós já aprendemos isso, né? Muito com o livro Ouse Governar, da Dias Carvalho. Né? É isso aí. É isso aí. Cada um tem a sua cadeira de governo. É isso aí. A Shirley colocou aí que nós estamos em constante transformação, né? E buscar o autoconhecimento nos ajuda nessa transformação. Marise também entrou aí, ó. Marise, beijão com as melhores, né? Ó, as melhores estão aqui mesmo nessa live hoje, gente, com a gente aprendendo. Gente, olha só, o que a Lídia falou aqui é super interessante, né? Nós podemos nos inspirar em alguém. Isso não é pecado, isso não é crime, né? Se inspirar em alguém. Só que a gente não precisa ser a outra pessoa, né? Eu acho que a grande crise nossa, né, hoje, Lídia, né, é você querer ser a outra pessoa. Inclusive, vamos trazer uma outra frase aqui, né? Porque aqui a gente gosta de ler, tá, gente? A gente vai dar várias dicas de livros aqui nessa live. Já demos essa dica aqui da Thalita, né? E vamos dar essa dica aqui, ó. Olha só o que está dizendo aqui. Sem rivais. Ai, olha, eu tô com o meu aqui também, hein? Olha aí. Sem rivais. Nós não temos rivais. Você precisa entender isso. Mulher que está aqui comigo hoje e com a Lídia. Nós não temos rivais. Muita gente faz... Ó, Rosemary chegou aí. Paz, Rosemary. Muita gente nos faz acreditar que nós somos rivais umas das outras. Não somos. Não somos rivais. E nós precisamos parar com isso, né? A Thalita Pereira fala muito de sororidade. Ela fala muito de sororidade. Para de querer rivalizar com a amiga, com a outra mulher. Cada uma tem a sua beleza, tem o seu jeito de ser, né? A diversidade também é uma parte que Deus nos fez, porque às vezes aqui é acelerada, quer que todo mundo seja acelerado igual a ela, e não vai ser, né? Aqui fala pouco, quer ser igual a que fala muito, e isso não é legal, porque ela foi feita daquele jeitinho. Deus deu a habilidade a ela e a capacidade e formou ela de um jeito. E colocou na mala dela todas as habilidades dela. Nós já viemos pronta, Deus nos teceu, né?
e já colocou toda a nossa habilidade, tudo aquilo que nós temos que entregar para esse mundo, não foi uma escolha nossa. Eu aprendo Verdade. que foi Deus que colocou todas as ferramentas em mim. Porém, agora eu preciso afiar essas ferramentas para poder usar da maneira mais nobre possível e entregar tudo aquilo para qual ele me formou e me deu um talento X. Eu posso multiplicar esse talento, mas todas nós temos, né? É e verdade. nós precisamos entender isso. A Rose colocou aí, ó, cada um tem sua essência, né? E é verdade. Sim. É verdade, cada um tem a sua essência. E nós somos interdependentes, né? O que me falta é alteridade isso, né? O que eu não tenho, você tem. Para quê? Porque eu não posso me completar, eu não posso me bastar, né? Deus já fez isso intencionalmente. O que eu tenho, vou transbordar no que não tem. Uma é costureira, uma é professora, uma é boleira, para que haja para que forme a estrutura toda, né, da colcha de retalho do mundo, né? Então, o que eu não tenho, não é? E eu tenho que aceitar a habilidade da outra sem me ferir. O talento da outra não pode me diminuir. A luz, a vela acesa da minha amiga, junto com a minha, vai causar um clarão maior. Eu não preciso apagar a vela de ninguém. Com certeza. Gente, ó, surreal, né? A Socorro já entrou aí, já falou, ó, uau, minha amiga é surreal. É mesmo, Socorro, ela é surreal. Olha, vamos incrementar mais essa conversa aqui com mais uma frase do Sem Rivais, tá, gente? Ó, dica top para vocês de livro. Sem Rivais. Vamos colocar mais uma frase aí, né? Dentro da nossa live. Olha só o que está dizendo aqui, gente, logo na introdução do livro Sem Rivais. Tá? Eu vou ler para vocês e a Lídia vai comentar um pouquinho sobre essa frase aqui da Lisa Bevede, tá bom? Você é uma filha sem rivais, amada por seu pai. Alguém que recebeu uma mensagem e uma promessa incomparável em um tempo sem precedentes. Você foi escolhida para este momento, que é ao mesmo tempo grandioso e terrível. Justamente por essa razão, você deve amar sem temor, acreditar de maneira extravagante e ter esperanças sem medida. Olha que frase, Lídia. Linda, linda. Primeiro, você ser uma filha amada é o que toda mulher quer ser. Toda mulher quer ser amada, não é? E ter um pai que te gerou, que já te trouxe a esse mundo, e você ter a certeza de que você é amada, já te dá uma estabilidade emocional, né? Porque mulher é 100% emocional. E nós viemos a esse tempo. A Esther, no livro dela, né, na Bíblia, fala, tem uma parte lá que diz, para um tempo como este, você veio para fazer uma entrega. E legal, nós, né? a história de Esther já foi construída, eu costumo sempre falar isso. Agora, nós estamos construindo a nossa história. E nós estamos com todas as possibilidades respaldada pelo Pai, de entregar tudo aquilo que Ele nos deu para entregar nesta geração. Fazermos a diferença. Mas, às vezes, as pessoas se recolhem porque Ele quer fazer uma diferença maior do que a capacidade dele. Porque ele vê o outro fazendo e ele diz, ou eu faço igual a outro, ou eu não faço nada. É o grande erro, porque ninguém começa grande. Todo mundo teve uma primeira vez e começou pequeno, e é um treinamento,
né? É uma estrutura que vai crescendo, é um fundamento que faz você chegar a um lugar que já está preparado para você, só que existe uma rota, né? Há um caminho para você chegar naquele pódio, vamos dizer assim. Igual o José, ele passou por todo um processo para depois ele sentar na cadeira de governo. Primeiro, ele foi treinado, mas às vezes na hora do treinamento, nós paramos, porque achamos que o outro não passou por treinamento. Porque a gente tem uma visão de que o outro foi tudo muito fácil. Para a Alessandra Firmo, ela é muito inteligente, ela sabe muito, para ela é tudo mais fácil. Para mim que é mais difícil. É essa visão que precisa ser quebrada. Dói, a dor do crescimento dói para todo mundo. É verdade, né? Essa dor é real. E essa frase, E nós gente, vamos crescer. ela é muito poderosa, né, Lídia? A Shirley colocou aí que a gente não tem noção do poder que tem uma pessoa quando ela se sente amada. E a gente está aqui para dizer isso para as mulheres. Você é amada. Você é amada. Você pode não se sentir amada por alguém aqui na Terra, mas você tem um pai no céu que te ama. Ele te ama, ele te criou. Né? Eu gosto muito de estudar o hebraico por conta disso, sabe? Porque eu vi lá, né? Eu aprendo aí lá com os rabinos, eu estou entrando nesse mundo aí, né? De aprendizado, que eu gosto muito de aprender, né? E eu aprendi que Deus, ele toda vez que a gente acorda, a gente tem que agradecer a Deus, porque Deus falou assim, olha, minha filha, sua tarefa ainda não acabou, eu acredito em você. Eu sei que você ainda pode entregar mais, você pode fazer mais. Eu te amo, eu te escolhi, eu te chamei. Gente, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. E essa frase aqui que a gente acabou de falar da Lisa, né? Você foi escolhida para esse momento, que ao mesmo tempo é um momento grandioso e terrível. Terrível justamente por quê? Por causa da dor. Exatamente. Porque existe um processo, né, Lídia? Como a Lídia acabou de falar. É desafiador. Então a gente tem que passar por isso aí. Não adianta a gente correr, né? Porque para chegar no propósito de Deus, né? José para chegar no propósito. O que foi o propósito de José? Eu preguei isso domingo passado lá na minha igreja. Propósito na vida de José significou sofrimento. Propósito foi igual sofrimento para ele. Mas ele não desistiu do propósito dele, do chamado dele. Né? E no final, o propósito era muito grande. Não era só, gente, ele ser governador, não. O propósito era ele cuidar da família dele. E dali, o povo judeu não podia acabar. O povo hebreu não podia acabar. Tinha uma promessa para que o Messias viesse desse povo. Esse povo não podia morrer de fome onde eles estavam. Então, o propósito é sempre maior que a gente, não é, Lídia? Não termina na gente. É isso aí. O propósito, ele não é algo para o meu umbigo. É sempre para o povo. É para eu liberar, transbordar na vida de alguém. Né? A Carolina Leaf, no livro Ative Seu Cérebro, ela diz que todas as noites, enquanto nós dormimos, Deus coloca neurônios novos. Coisa boa, então, acho que tá aqui, ó. Aqui, ó, gente. Ative seu cérebro. Ative seu cérebro, exatamente. E ela fala que toda noite, enquanto nós dormimos, isso me diz o quê? Um renascimento. E que esse neurônio novo, ele está intacto. Ele é para você usar no presente e para criar uma estrada para o teu futuro. Então, quer dizer, diariamente existe uma renovação. Ah, mas eu estou envelhecendo. Calma, você está sendo renovada, né? Verdade. Eu recebo. Então, Lídia, se nós não temos rivais, né? Se nós não temos rivais, nós conhecemos a nossa identidade e nós não temos rivais porque não temos mesmo. As pessoas que fazem a gente acreditar nisso.
Mas Isso. nós não temos rivais. Sabe por quê? Porque a gente não tem rival? E a gente não própria tem Lisa que fala nesse copiar. livro. Fala. A gente não tem que pegar, aceitar essa ideia, essa sugestão, seja de quem quer que seja. Não pegue para você. Isso é lixo, isso é um alimento tóxico. Não come essa isca, né? Isso é uma isca que o diabo quer colocar na vida das mulheres e na vida de qualquer ser humano, que você tem rival ou que você tem que viver numa rivalidade para você sobressair. Todos nós temos o nosso espaço no mundo. Então, eu não preciso puxar o tapete de ninguém. Pelo contrário, quando eu ajeito a coroa da minha amiga, ela pode ajeitar a minha também. Muito bom, né? Aí, completando isso aí, gente, é tanta coisa que vem na nossa cabeça pra gente falar, não sei se vai dar tempo de falar tudo. Se nós não temos rivais, e nós não temos mesmo, ninguém pode nos excluir ou nos substituir. Sabe por quê? Sim. Porque como a Shirley falou aí agora, nós somos únicas. E eu posso provar isso. Vamos ler um texto da Bíblia? Vamos lá para a Bíblia, gente? Não vamos dizer assim, elas fizeram live e não leram nem o versículo da Bíblia. Vamos ler a Bíblia também, tá, gente? Vamos lá. Salmo 139, muito conhecido, mas a gente vai ler aí, tá? Versículo... vamos ler 14, do 14 até o 16, tá? Salmo 139, do 14 até o 16. Olha o que está dizendo aí, gente. Olha como é que a Bíblia confirma o que a gente está falando aqui. Nós não temos rivais. Nós somos únicas, criadas por um propósito, chamadas por um propósito. Olha aí. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, tu me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, os olhos do Senhor, os teus olhos, Senhor, me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles foi escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Olha só. Fala pra gente um pouquinho desse salmo aí, Lídia. Fala pra gente. Eu acho interessante que ele fala dos nossos dias, mas dentro de toda a palavra tem princípios que podem acrescentar os nossos dias na face da terra, né? Como diz, honra teu pai e a tua mãe, é um princípio que te dá longevidade. Olha que coisa linda. Então, você foi formada, você cuidar da saúde, o pastor o JB Carvalho fala muito isso. Quando você, mulher, cuida da tua saúde, você está trazendo, é um princípio, você está cuidando do teu corpo, que nós somos, né, um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Verdade. Esse corpo é a minha casa, que é o meu carro, né, que me leva. Então, se eu não cuidar dele, eu vou me paralisar por falta de um autocuidado, né? E nós temos possibilidades de fazer valer a pena. A gente precisa fazer valer a pena. Escrever uma história... Alessandra, sabe o que eu tenho ouvido muito? É mulheres que não escrevem a sua história e aí chega numa certa idade, você vai conversar com ela, ela só tem frustração. Porque ela construiu a história do marido, do filho, da família, mas a dela ficou. Ela não se viu que ela também veio com uma história e para entregar alguma coisa nessa geração. E aí entra numa frustração que aí ela acha assim, mas eu já estou com determinada idade e eu agora não tenho mais o que fazer. É mentira também. Comece a fazer hoje. Outra mentira, né? Comece a fazer. Foi despertada? Acordou agora? Comece agora.
Ah, mas eu estou com 50 anos. Não, a idade não pode ser limitadora, um fator limitante. Isso são crenças limitantes, mentiras que foram ditas, que você só pode estudar quando é novinha, você só pode sonhar quando é novinha, mas Caleb é uma âncora de esperança para nós. A idade dele não foi o fator limitante, foi a mola que levou ele a se impulsionar e que ele disse, não, a mesma promessa quando me foi feita, eu estou com o mesmo vigor. Por quê? A alma dele, ele por dentro, ele sabia quem ele era, ele cria na promessa, né? Ele sabia que Deus tinha escrito uma história, tinha feito uma promessa e quem prometeu é fiel e ia cumprir. E ele fez a parte dele muito bem feita, né? Muito bom, isso é muito bom, porque aí você não se intimida, pede ajuda, né? Ah, mas como que eu faço? Você já fez, eu não sei. Não se isole, procure uma ajuda. Tem mulheres que querem abrir comércios, fazer negócios. Ah, mas agora eu tô velha. Ah, mas eu não quero mais fazer. Não! Comece porque você vai ganhar vida. Porque quando você cumpre o teu propósito, você renasce. Né? Com certeza, gente. E aí, me lembra um outro livro, né? E de uma palestra que a Lídia deu pra gente lá em Monte Hermon, quando eu estava em Monte Hermon ainda, que é o Despertar da Leoa. Gente, não tem hora para despertar, não. A hora que Deus te desperta, desperta. E o que a Lídia falou aqui é super interessante. Se você não sabe fazer, pede ajuda. Pede ajuda. Mas não desiste de sonhar, não desiste. Porque Deus colocou coisas maravilhosas dentro de você e que precisam sair para fora. Você não pode morrer com tudo isso dentro de você. Foi outra coisa que eu aprendi, sabe? Na pandemia, eu aprendi muito sobre isso. Né? A Última Flecha, um livro que eu super recomendo, gente. Eu JB falou muito sobre isso. Morra vazio. Gente, eu coloquei isso na minha cabeça. Vou morrer vazia. Não vou morrer com um sonho preso dentro de mim. Eu vou fazer, eu vou correr atrás daquilo que eu quero com a ajuda de Deus, porque eu sei que eu sou uma filha amada e que Deus colocou coisas na minha vida que eu preciso fazer. E se eu não conseguir fazer sozinha, eu vou pedir ajuda, né? E juntas somos mais fortes. Isso não é jargão, não, gente. Isso é realidade. Mulheres juntas, elas são mais fortes. Fala. Alessandra, nós precisamos se juntar a mulheres que sonham. Porque tem pessoas que ele não sonha e diz, o Cláudio Duarte fala muito isso, se você for contar um sonho para quem não sonha, foi o que aconteceu com José. Os irmãos deles não aceitaram o sonho dele, porque eles não tinham sonho nenhum. E eles ficaram mega incomodados. E às vezes, se você contar um sonho para uma pessoa errada, ele vai te tirar todo o teu incentivo, toda a tua alegria. E você vai duvidar. Não duvide. Conte para um sonhador. Porque você é a média das 5 pessoas que convivem com você. Então, se você é um sonhador, procure 5 sonhadores e vai sonhar junto com os seus amigos que sonham. Por quê? Porque o que não sonha, ele vai achar que você está maluco. Que não, isso não cabe mais. Você já está velha. Para que você está pensando nisso? Deixa isso quieto. E aí o outro despertou, né? A leoa está querendo rugir e a gatinho não quer que ela vá. Então, não ande. Leoa anda com leoa. E outra coisa. Aí a gente fala assim, ó, só lamento por você. Eu tenho um sonho, eu vou atrás dele e eu vou procurar pessoas que estão sonhando também. Exatamente. Eu vou sonhar junto com elas. Gente, esse livro Despertar da Leoa não está aqui porque está emprestado. Gente, super recomendamos também, eu e Lídia. Sabe por quê? Porque leoas caçam juntas. Criam seus filhos juntas. Vencem desafios juntas. Né? Existe uma sororidade. Cada uma faz uma parte e no final todo aquele esquema é completo com sucesso, né? Porque uma toma conta do filhote da outra, a outra caça, a outra olha
Então, juntas, a gente vai dando suporte, porque não é legal a gente chegar sozinha. O legal é nós chegarmos com um maior grupo de mulheres, não é verdade? Sentar numa mesa e termos assuntos, termos coisas boas, coisas novas para trocar ideias novas, sonhos novos. Ai, o que você está sonhando? Ai, eu não sonho nada. Ai, eu não estou pensando em nada, eu não tenho dinheiro. Sonha. Sonhar, você não precisa de dinheiro para sonhar. É verdade, é verdade. Ó, e a Lucimar tá falando aí que vai contar os sonhos dela pra gente. Ó, estamos aqui com os ouvidos abertos, né? Porque aqui a gente sonha, tá? A gente sonha e Deus faz a gente realizar. Sabe por quê? Porque Deus conhece a intenção do coração, né? Outra coisa Porque o nosso linda. sonho não diz respeito só a gente, diz respeito às pessoas que estão do nosso lado também. Né? Como a Lídia falou. Fala aí, Lídia, fala aí. Escolhe, né? Nós temos que escolher as pessoas, ter um filtro para se relacionar, né? Porque aí você vê, a pessoa quer subir de nível junto com você, a gente dá a mão e vamos juntas. A pessoa não quer, você, infelizmente, tem que deixar ela parada, é uma opção, é uma escolha, a vida é feita de escolhas. E ela não quer, ela é a escolha dela. Mas eu quero avançar, vamos avançando. Né? Porque no caminho, o Tiago Brunet fala muito isso. Não se preocupe em arrastar quem quer ficar parado naquele nível. Porque quando você sobe de nível, lá já tem pessoas que Deus preparou para estar com você naquele nível. Olha que interessante. Você não vai ficar sozinho. Muito você bom, vai né, ter pessoas. E aí, porque você quer às vezes arrastar? Ah, mas eu não posso deixar essa pessoa pelo caminho. As árvores soltam as folhas todas e depois surgem folhas novas. Não é? Verdade, e às vezes, na estrada da vida, a gente às vezes separada, a vida vai separando pelas escolhas que as pessoas fazem. E você vai num caminho, não se preocupe, porque tem outras pessoas te esperando lá. Isso é fantástico, né? Muito fantástico, fantástico. A gente precisa entender que cada um tem o seu caminho, o seu tempo, né? E a gente, o que a Lígia falou, a gente isso é super interessante, porque a gente querendo arrastar as pessoas com a gente, e a pessoa não tá na mesma vibe que a gente, ela não tá naquele caminho com a gente. Ela tá em outra estação. Tá em outro tempo, não é? Não é que você não gosta daquela pessoa. Não é nada disso. É que você está vivendo um momento, né? Que você precisa de pessoas para te ajudar naquele momento. Que você está vivendo. Alinhada, então, né, com o teu propósito. Isso aí. Né? Mulheres então, olha alinhadas. só. Isso aí. Olha o que a gente está falando aqui desde o início. Você que está chegando agora. Questão de identidade. Questão de rivalidade. Nós precisamos passar dessa fase de rivalidade. Isso, gente, não dá mais, isso não cabe mais. Nós que já fizemos tantos estudos, né? Coisa de criança mimada, coisa de criança que não sabe quem é, né? A gente precisa passar dessa fase. Sabe o que acontece, Lídia? Muitas vezes a gente assiste tantas pregações, tantas mensagens, a gente vai em tanto chá, a gente faz tanto estudo e a gente não quer internalizar aquilo que a gente aprendeu. Então, essa questão de rivalidade... Né? A gente tem que largar isso pra lá, né? Porque a gente já descobriu quem nós somos. E outra coisa, parar de se esconder. Pare de se esconder. Sim, quando você sabe quem você é, você não tem que ter vergonha daquilo que Deus chamou você para ser. Isso. Você não pode sentir vergonha do potencial que Deus colocou na tua vida. Para de se esconder. Isso. Um dia eu ouvi o Tiago Brunet no Café com Destino. E ele disse assim: não negue de distribuir o teu pouco, porque o teu pouco pode ser pouco para você, mas para quem não tem nada é muito. Olha que coisa linda. Então, até aquilo que você acha que é muito pouquinho, não despreze, porque o teu pouco pode virar uma chave, pode ser tudo que aquela pessoa está precisando ouvir de você para mudar a vida. Muito forte.
Então, Isso é muito use o teu forte. pouco, porque quando você vai usando o teu pouco, você vai crescendo. No que você compartilha, você começa a crescer. E é igual aquele... Eu acho que é um provérbio, a Shirley sabe. Eu ouvi o Cortella falando. Quando eu tenho um pão e você tem um pão, se eu encontrar com você no caminho e eu trocar esse pão, isso é muito lindo, né? Você vai Lindo. continuar com um pão e eu com um. Mas quando eu troco o meu conhecimento com o teu, nós vamos sair com conhecimento multiplicado. Nós vamos Que sair coisa com linda, dois. né? Então, o conhecimento é para ser compartilhado. Não guarde o teu pouco conhecimento, compartilhe, porque você geralmente ouve alguma coisa de alguém e aquilo vai crescendo, vai somando e você vai se tornando uma pessoa, um crescimento, mesmo que lento, mas cresça. Porque a Bíblia não manda você correr uma corrida na velocidade do outro. Eu tenho que correr a minha corrida, mas eu preciso ser firme e constante. É essa a senha, é a chave de sabedoria, né? Porque tem gente que corre, corre e depois para na metade do caminho. E aí ele não concluiu. E nós precisamos ter um espírito de concluir o que começamos. Isso é muito importante também. Muito importante. Não é? Gente, isso é demais. Esse partilhar, porque aquilo que eu venci na minha vida, eu tenho autoridade para falar naquilo que eu venci. E eu vou estar ajudando uma outra pessoa que está naquele caminho ainda. Por isso que o conhecimento é tão importante, né? E parece que às vezes aquilo não é muito importante para você, porque você já está acostumado com aquilo, mas isso vai fazer uma enorme diferença na vida de outra pessoa. Vira uma chave. Vira uma chave, né? Eu tenho uma amiga que ela ouviu uma palavra dizendo que ela não ia conseguir fazer o curso de enfermagem. Uma pessoa, outra coisa que nós, o livro Especialista em Pessoas, ele fala Tenho muito... aqui também, tá aqui atrás. Do mundo real e do mundo ideal. O mundo ideal que nós gostaríamos era que ninguém tivesse inveja de ninguém, que as mulheres se unissem, que as mulheres fossem amigas, que as mulheres incentivassem umas às outras. Mas nós sabemos que no mundo real, nem sempre você vai estar ao lado de mulheres que vão torcer pelo teu sucesso, mas o posicionamento dela não pode me afetar ao ponto de me paralisar. Eu tenho que ter esse autoconhecimento, esse filtro emocional para eu ouvir e não me abater e dar voz, dar vida a uma palavra que veio como uma flecha para me destruir. Não é? Então eu preciso saber que pessoas ferem pessoas, porque às vezes a gente ouve muitas mulheres assim: eu não vou contar mais nada para ninguém, porque não tem como confiar em ninguém. Pessoas sofridas, feridas na alma, porque alguém lhe causou uma dor. Aí eu tenho que entender que pessoas ferem pessoas, mas são pessoas que curam pessoas. Uma pessoa veio e te feriu. Deus vai usar uma outra pessoa para vir e ministrar a cura. Porque não é os anjos que descem para fazer esse movimento na Terra, né? Deus usa as pessoas. Ele vai colocar uma pessoa do bem, uma pessoa vai vir e vai trazer uma palavra de Deus e vai ministrar uma cura no teu coração. Então, o isolamento não é o caminho. As mulheres não podem se isolar num momento de dor ou de sofrimento. O pastor Michael Murdock, ele fala muito sobre isso também. Que, assim, quando Deus quer abençoar uma pessoa, ele traz uma pessoa na vida dela. Isso. Então, a gente não pode se isolar, senão a gente vai perder aquilo que Deus está trazendo para a nossa vida. E nós precisamos, Alessandra, as pessoas às vezes vêm para a nossa vida embrulhada num papel de pão
e que você não dá o valor que aquela pessoa terá na sua jornada. E a gente precisa ter muito cuidado. Cuidado em julgar as pessoas pelas aparências, porque às vezes ela tem um grande tesouro que vai te jogar para um próximo nível e você às vezes se desconecta da pessoa certa. O bispo J.B. Carvalho, ele fala muito disso. Uma conexão pode te levar onde você quer chegar. No seu pedestal mesmo. Não aconteceu com José? Se ele não discernisse o sonho lá dentro da cadeia, se ele tivesse revoltadinho e falava, também não vou discernir mais nada. Qual foi a ponte, a conexão certa que levou ele a Faraó? Foi exatamente aquele camarada que estava lá dentro da cadeia. Mas ele não sabia, a princípio. Tanto que um esqueceu. Então, às vezes, uma conexão pode mudar a tua vida. Né? Uma conexão. A gente sabe que o pastor Silas Malafaia foi uma conexão que mudou a história do pastor Cláudio Duarte. Olha que coisa. Sim. Uma conexão, uma oportunidade. Então, a vida tem uns enigmas. Né? E nós precisamos ser mulheres sábias para entender quem são as conexões que Deus está colocando no teu caminho. Às vezes ela vem descaracterizada, porque às vezes você cria uma imagem mental assim, bom, a pessoa que vai me promover e fazer tudo que eu preciso para realizar um sonho é o fulano, porque ele é rico, porque ele tem dinheiro, porque ele é milionário, e às vezes não vai ser. Às vezes vai vir uma oportunidade, uma conexão, um copeiro, um camarada que estava lá dentro da cadeia. Aquele camarada que você tratou mal lá dentro seria a ponte, a conexão para você mudar a tua história. Isso é uma chave de sabedoria que a gente precisa ficar atenta. E eu lembro, quando você fala de conexão, eu lembro de Noemi e Ruth. Né? Também. Porque quando o elo do casamento se foi, né? Quando ela perde o filho e Ruth perde o marido, a Ruth poderia falar assim, ó, não tem mais elo nenhum com você, né? Meu marido já morreu, né? E deixa cada um viver a sua vida. O que uma velhinha falida poderia fazer por ela? Ela olhar só pelos olhos, né? O que essa velhinha falida vai poder fazer por mim? Mas aí é que está o problema, né? Aí que está o erro, né, Lídia? Que as pessoas, às vezes Deus coloca aquele presentão do lado dela, só que está embrulhado num papelzinho simples e a pessoa não consegue enxergar que aquilo ali é providência de Deus, que é uma conexão para o futuro. Né? Nós não podemos andar por vista. Nós temos que ter um olhar, um outro nível de visão. Porque quando o Espírito de Deus está vivo dentro de você, ele vai te validando. Ó, continua, eu estou nesse negócio. E você vai sentindo o respaldo daquela conexão. Por quê? Olha, ela garantiu o futuro dela, né? Porque e eu acho interessante que ela deu toda a estratégia. Ela não queria casar de novo, mas ela deu toda a estratégia, ensinou tudo direitinho e deu certo. Ela tinha a receita do bolo para outra, né? E o que aconteceu? Ela garantiu uma velhice rica, não é? Por quê? Porque havia uma amizade. Havia uma amizade. Agora, Alessandra, sabe o que tem me chamado muita atenção? As mulheres... Tem muitas mulheres que têm propósitos grandes. Nós precisamos entender que as sonhadoras, elas não são frágeis. Elas têm um couro grosso, né, para poder suportar o momento do processo, para poder... Então, eu estou muito com essa palavra no meu coração, antifrágil. As mulheres, muito mimimi, ela não chega a lugar nenhum, porque
Toda a Verdade. heroína passou por uma. Olha o que elas tiveram que fazer, Ruth e Noemi. Se elas fossem frágeis, elas iam parar e elas não iam viver uma história espetacular, né? Se elas se intimidassem com toda É a verdade. situação. Quer ver uma outra história também que mostra assim, a habilidade que ela teve? É a Abigail. Se a Abigail tivesse medo, ela foi treinada para apagar pequenos incêndios, porque um alcoólatra, né, uma pessoa louca, como a Bíblia fala que Nabal era, quantos incêndios aquela mulher não teve que apagar? Verdade. Ela teve que apagar muitos incêndios. Quando ela foi, mas ninguém sabe quando é o último incêndio, né? E ela foi, quando ela foi até Davi, ela estava apagando o último incêndio com Nabal, e aí aquela conexão, daquela postura dela, levou ela a ser honrada por aquele homem que ficou admirado de ver a coragem, a força, a ousadia, a capacidade. Por quê? Porque ela já estava tão treinada que ela falou, não, eu vou dar conta. Isso aí. E ela Isso aí. cumpriu o propósito dela. Muito. Essa história também é linda. Eu gosto muito dessa história. Essa palavra também, né, é tudo, antifrágil. E para você cumprir o seu chamado, para você cumprir o seu ministério, seja ele qual for, você precisa ser antifrágil. Você não Sim. pode ficar o tempo todo, deformar. ai meu Deus, né? Eu costumo dizer o seguinte: é mente de Cristo, coração de criança e pele de rinoceronte. Uau. Mente de Cristo, coração de criança e pele de rinoceronte. Ó, duro mesmo, duvido, pode me atacar à vontade, mas eu sou antifrágil. O Senhor Isso. me revestiu Porque de não se força deforma. e eu vou cumprir o meu chamado. Né? O antifrágil, a Abigail, ela não se deformou. Pelo contrário, ela entrou numa forma. Ela fez um modelo de uma heroína. Né? Ela apagou os pequenos incêndios, chegou na hora do maior, mas ela não se escondeu, ela não fugiu, ela encarou. Quer dizer, era um elástico bom, né? Ele se estica, mas ele volta sem ficar deformado. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, Lídia, eu posso dizer o seguinte: Deus nos prepara no secreto para aquilo que um dia nós vamos encarar publicamente. Exatamente. Vai vir uma honra, né? É um treinamento, né, no casulo. Treinamento. Esse treinamento no casulo. É muito lindo, né? Porque aí tem um ponto que as pessoas perguntam assim, mas o que está acontecendo? Ué, porque quando você entra no casulo, algumas pessoas não te veem mais. Mas quando você se abre com uma borboleta e começa a voar, aí as pessoas já olham e falam, ué, o que aconteceu? Começa tanta especulação. Ah, é porque é filho de fulano. Ah, é porque está com conchavo com ciclano. Ah, deve estar pedindo oportunidade com Beltrano. E, na verdade, é situações, porque Deus, ele sonda corações. Né? Eu estava fazendo um dia um devocional e essa palavra está queimando no meu coração. No livro da Bíblia em João, na multiplicação dos pães, quando Jesus viu a multidão e perguntou para Filipe, aí na minha Bíblia da NVI, diz assim, Jesus perguntou para ele o que ia fazer, mas diz assim, Jesus já sabia o que ia fazer. Ele colocou ele à prova. Isso aí. Na minha Bíblia está dizendo assim, ó, quer ver? Muito interessante, ó. Levantando os olhos, né, Jesus, e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer.
Aí eu digo assim, o treinamento dos discípulos foi presencial, né, Alessandra? Isso aí. É Era um isso aí. treinamento presencial. Nós estamos num treinamento online. Vamos colocar uma Isso aí, linguagem gente. atualizada, né? Nós estamos num Então, treinamento online. no Porém, primeiro de muitos. No primeiro de muitos, hein, Lídia? mas o que acontece? Ele deixou eles falarem, porque quando a gente fala, a gente mostra a terra do nosso coração é com palavras. Né? E naquele treinamento, que Jesus estava treinando os discípulos, né? E naquele treinamento, cada um mostrou a sua humanidade de limitação. Um falou que era pouco pão, o outro falou que não tinha dinheiro, e Deus deixou eles falarem, para poder eles verem depois que Jesus já sabia o que ia ser feito. Jesus não estava pedindo conselho para eles, mas queria que eles vissem o grau, o nível que eles estavam. Não é? E esse treinamento com a gente acontece ainda. É igual. Com certeza. O nosso treinamento Com hoje certeza. é a mesma coisa. Porque às vezes chega num momento assim, a gente fica, meu Deus, mas eu não tenho, não vai dar, como vai ser? E aí a gente vai sendo forjado num treinamento que depois a gente fala, nossa, mas não é que Deus, mas Deus abriu a porta aí vira um testemunho de fé, que foi o que aconteceu para os discípulos, né? Aquela multiplicação virou um testemunho. Nossa, mas olha como é que ficou. E isso hoje em dia é lindo, né? A gente vive isso também nesse treinamento. E interessante esse texto, né? Porque Jesus provou ali para eles que Deus pode fazer tudo com o pouco que nós temos. E às vezes a gente considera que a gente não tem nada, né? Ah, é tão pouquinho. Mas Deus, olha, nenhuma planta, nenhum carvalho começa grande, ele começa com uma semente. E a semente é o potencial para mais, né? A semente é o potencial para mais. Então, gente, olha, como a gente tem aprendido aqui, gente, esses momentos. Daqui a pouco já estamos quase terminando. Porque daqui a pouco tá dando 1 hora já, gente, de live. Olha só. Então, olha só, gente. Oi, fala. Fala aí. E o interessante, o gostoso, é saber que Deus, Ele quer que a gente entenda que nós precisamos ler essa palavra e termos, como Pedro teve, uma palavra revelada. Né? O Pai revelou uns segredos para ele quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Deus quer fazer isso com a gente. Ele quer se revelar através da palavra em pontos que muita gente não consegue ver. Né? Essa semente precisa ficar viva dentro de mim e trazer uma revelação nova. Não é? Numa profundidade maior. Gente, Deus, ele pode nos chamar, né, Lídia? Como mulheres, Deus tem vários chamados. Como a Lídia falou no início, gente, meu chamado não é igual da Lídia, não é igual a da Lorena que está aí. Meu chamado não é igual da Aline, não é igual da Marise. Nossos chamados são diferentes, né? Nossos ministérios são diferentes. Deus pode nos chamar para ser uma embaixadora do Evangelho, na área espiritual, na área da advocacia, na área da lei. Deus pode nos chamar para ser uma embaixadora do Evangelho na medicina. Deus pode nos chamar para ser uma embaixadora do Evangelho nos negócios, no governo, como uma mãe para os meus filhos biológicos, como uma mãe para os meus filhos espirituais. Exatamente. Então, Deus tem muita coisa para fazer, né? E você precisa entender o seguinte, você tem uma identidade, você é amada, você não tem rivais, Deus coloca pessoas do teu lado para te ajudar no teu propósito, né? Receba ajuda. Eu quero, assim, falar um pouquinho nesse livro também, Sem Rivais, que eu amo esse livro, gente. Eu quero deixar essa frase aqui pro pessoal que está aqui com a gente agora, e os que estão entrando agora também,
Olha só o que a Lisa diz na página 51. Porque ele é amor, eu sou amada e posso amar. Porque ele é vida, eu estou viva. Porque ele é capaz, eu sou capaz. Porque ele é meu irmão, eu sou filha de Deus. Porque ele é todo-poderoso, eu tenho poder. Porque ele cura, eu sou curada. Porque ele é sabedoria, eu sou sábia. Porque ele é, eu sou. Por causa de quem ele é, eu sou quem ele diz que eu sou. Olha só, gente. Eu sou assombrosa e maravilhosamente criada e amada. É isso que nós somos, mulheres. É isso que nós somos. Fala um pouquinho aí, Lídia, sobre isso, que a gente está quase acabando. Pois é, que pena. Porque a gente, às vezes, quer que o outro diga o que nós somos. Mas quem vai me dizer quem eu sou de uma forma mais cristalina possível, mais perfeita, é a palavra. É a palavra que vai me validar, né? Porque o pai ele apostou todas as fichas em nós, né? E ele não critica as nossas falhas, porque as nossas fraquezas não é surpresa para ele. Ele está no nosso futuro já, né? Então ele sabe o que a gente vai errar, quais são os nossos pontos vulneráveis. Agora, ele está sempre nos dando suporte para poder ir usando mas é isso que a gente não pode se negar, é ajudar uma a outra. Nós precisamos entender que a dor da outra pode ser a minha dor sem eu entrar numa noia. Né? Eu posso dar uma palavra de incentivo, uma ajuda a uma mulher que está depressiva, a uma mulher que está no fundo do poço, a uma mulher que desistiu já. Aí você chega com a tua história e diz assim, querida, eu falo isso muito, eu fui aprender natação, eu já era casada, coroa, e fui para lá. Só criança, as crianças entravam na mesma hora que saía nadando. E eu lá, rolando. Aí eu cheguei pro meu professor e falei, o professor maravilhoso, professor Cláudio. Falei, professor Cláudio, o senhor vai desistir de mim? Olha só, ele falou, não vou desistir de você. Aí eu falei, então eu também não vou desistir. Mas foi um grau de dificuldade, pensa numa dificuldade, foi a minha. Mas eu consegui. Gente, depois que quanto mais difícil, o sabor da vitória é melhor. Não é, verdade. É verdade. É muito lindo, né? Essa força que Deus colocou nas mulheres. A Marise colocou aí, ó, nós somos tão especiais que fomos escolhidos para dar vida a outras vidas. Né? Tem homem que fala assim, a primeira mulher veio do homem. Tá legal. Mas daí em diante, todos os homens vieram de uma mulher, né? Então, assim, nós temos um potencial maravilhoso para fazer coisas grandes, coisas maravilhosas. Então, mulher, essa live é para você. Essa live que a gente está fazendo aqui hoje, né? É para você que está ouvindo a gente agora, para você que vai ouvir esse vídeo depois, né? O Dia Internacional da Mulher, para a gente refletir. Nós somos chamadas, amadas, escolhidas. Deus tem coisas para fazer através de nós. Então, pare de se esconder. Pare de competir uma com a outra. Não faça mais isso. Saia desse caminho. E faça o que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para fazer alguma coisa. Então, vai, mesmo que seja difícil. Olha o testemunho da Lídia, né? Ela aprendeu a nadar já com uma idade já, né? Avançadinha, né, Lídia? Mas não desistiu, né, Lídia? Não desistiu. Exatamente. E, Alessandra, essa live é de duas mulheres que não são rivais. Duas amigas. Pessoas, porque Alessandra, as pessoas às vezes ele diz assim, mas eu vou me humilhar, eu vou dizer que ela é maior do que eu tenho que ser humilde o suficiente para saber onde eu estou e onde a minha amiga está. Isso não leva ela a ser melhor
e nem pior. Ela só está num nível diferente. Mas se ela está estendendo a mão para mim, eu devo receber, porque o orgulho de dizer assim, eu não quero ajuda de ninguém. Porque tem pessoas que preferem ficar paralisado na vida do que aceitar ser humilde o suficiente e aceitar a ajuda da amiga. Ela está se querendo, não. Ela tem a identidade já completa, ela já sabe, ela já passou pelo processo da identidade e agora eu que ainda estou forjando a minha identidade, adquirindo conhecimento para fazer uso dessa identidade, eu preciso aprender com ela. Por que não aprender com a amiga? E é isso que às vezes dificulta esses elos, né? Porque eu não quero dizer para minha amiga que eu não sei. Olha, eu te juro que eu amo dizer assim, olha, você pode me explicar? Eu não sei. Eu adoro isso, sabe? Porque eu não sou obrigada a saber tudo. E isso te leva a subir de nível. Porque quando você é humilde o bastante para dizer que não sabe, Deus levanta pessoas que sabem para vir ao teu encontro. Isso é maravilhoso. Porque é um coração... Gente, olha, eu tô assim, muito feliz mesmo, né? De ter conseguido fazer essa live com a minha amiga, né? Que eu queria fazer, ó, há muito tempo, né? E a Lídia é uma pessoa super especial, é uma pessoa muito positiva, é uma pessoa muito animada, né? É uma pessoa que pensa nos outros, né? Gente, isso é lindo. Esse projeto, né? A Lídia, para quem não sabe, ela é a idealizadora do Chá com as Amigas. Se você tiver oportunidade, né, Lídia? Fala um pouquinho aí que a gente está terminando, Lídia. Fala um pouquinho do Chá com as Amigas aí. Então, esse café com as amigas foi uma coisa que a ideia, o eixo, né, desse café com as amigas era exatamente ajudar a amiga. A amiga que um dia ficou viúva, estava sofrendo e cabisbaixa dentro de casa, o luto vai continuar. Mas então, vamos sentar e tomar um café, porque aquele momento vai ser um momento de refrigério. Porque o luto é um caminho longo, mas não é porque a minha amiga está no luto que ela não pode sentar, tomar um café e ter um momento alegre, né? Para ser um refrigério. A outra, o pai morreu de Covid. E as pessoas são tão cruéis, Alessandra, que a gente tem que se preparar para esse mundo real, né? Teve uma amiga que perdeu o pai de Covid e na semana seguinte ela estava muito mal. E a gente falou assim, não, vamos lá tomar um café, vai ser um momento de refrigério. E a gente bateu uma foto e eu postei, fiz um texto. Uma pessoa foi no privado e falou para ela, nossa, teu pai não faleceu? Olha que crueldade. O pai faleceu. O luto estava lá, a dor estava lá. A gente proporcionou um momento de refrigério para ela. Isso aí. Tá entendendo? Uma amiga desempregada. Eu encontrei com uma amiga semana passada e eu convidei ela para ir no próximo café e ela falou assim, Lídia, mas aquilo lá não é muito caro, não é para pessoa que tem bastante dinheiro. Aí eu falei, não, amiga, com 20 reais, com 25 reais, você toma um cappuccino e come um salgado bacana. Aí ela foi, me olhou. Então, às vezes as pessoas não vai em determinado lugar porque ela acha que aquilo lá não está no nível dela. Aí você tem uma amiga que fala, não, você vai de carro comigo, eu vou te dar uma carona, já vou guardar a tua vaga e você vai. Por quê? São mulheres que estão precisando sentar e ter um momento para bater um papo, para tirar uma foto, um momento para um refrigério, né? Um momento bacana. E aí, não era nada para mim. Era pensando na amiga, que aí agora virou, né, essa coisa maravilhosa, essa corrente do bem. Que a amiga maravilhoso, leva, né? leva a amiga. Uma leva a outra. É um momento, assim,
Muito legal, né? A gente está lá, a gente ouve experiência uma da outra, a gente canta, a gente conversa, a gente ri, a gente chora, acontece de tudo, né? E a gente sai calma, leve, né? Uma ajudando a outra, uma, né, abraçando a outra. Gente, isso é muito bom, tá? E por isso eu queria muito trazer a Lídia aqui para conversar com a gente. Alessandra, tem pessoas que... Por que eu faço de 2 em 2 meses? Muita gente me pergunta, por que você faz de 2 em 2 meses? Porque as pessoas que não têm uma condição financeira muito boa, elas juntam um pouquinho no mês, juntam um pouquinho no outro para ir. Você está entendendo? Porque a gente tem muitas despesas, então elas juntam. Aí ela fala, mas todo mês não dá. Não, vamos fazer de 2 em 2 meses. Por isso que a gente faz de 2 em 2 meses, para poder dar a oportunidade, porque quem tem a vida social ativa, que sai, passeia, engraçado, que sabe o que eu estou vendo lá, Alessandra? Muitas pessoas com poder aquisitivo alto, indo lá, pessoas, esposas, viúvas de empresário, estão frequentando, advogada bem-sucedida, gente que tem... Aí eu falei assim, meu Deus, que coisa interessante. Por quê? Porque todas precisam desse momento. E ali é um lugar que abraça todo mundo. A pessoa se sente abraçada. E olha que interessante. E a gente precisa desses momentos, né? Muito, muito. E é uma festa. É uma festa. E eu não tenho controle. Já estou esperando outro. Às vezes eu não consigo ir por causa dos meus compromissos, gente. Fica uma tristeza, porque eu queria tanto estar lá. Mas quando eu posso, eu tô sempre ali. E você tá convidada também, tá, gente? É ali no Craque do Pão, a gente sempre divulga. Eu divulgo, a Lídia divulga também na página social dela. A gente vai ali, toma um café, fica junto, bate papo, ri, conversa, chora, se abraça, tira foto, tudo que mulher gosta. Vê a história do teu livro, né? Você conta a história. Divulga o nosso livro. Ó, vou aproveitar e vou divulgar meu livro, ó. Meu sonho que saiu do papel. Olha, como que Deus faz as coisas, né? Gente, mulher sonha. Você pode. Deus te chamou para isso. Esse livro foi escrito em 2010. 2021. Deus me deu a oportunidade de sonhar. E deixa eu falar em primeira mão. Já tem um livro bíblico para mulheres na editora. Foi aprovado hoje. Eu vou assinar o contrato hoje, daqui a pouco. Já mandaram o contrato para mim. E eu vou assinar o contrato. Um livro para mulheres cristãs, baseado em Provérbios 31. Mais um saindo do papel. Esse foi o primeiro. Então, gente... Deus pode fazer coisas maravilhosas na sua vida quando você sabe quem você é, quando você conhece a sua identidade, quando você sabe que é amada por um Pai maravilhoso, quando você não tem vergonha de pedir ajuda, de pedir oração, né? De sonhar junto com o outro, com a outra. Deus não tem limite para nos abençoar. Exatamente. E aí fica a dica assim, ó. Procura trazer um que está no nível de baixo para o teu nível e dá a mão a quem está no nível de cima para poder ir fazendo essa subida, né, de mulheres, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Ninguém chega. Eu queria ficar conversando com você aqui a noite toda, Lídia. Mas o meu horário está acabando. Eu estou com medo da live fechar sozinha aí. O tempo já foi. Mas olha, gente, eu quero assim agradecer a Deus por esse momento que Deus nos proporcionou. Que Deus me deu a oportunidade de trazer a Lídia aqui para a minha live, gente. Muito bom. Eu que agradeço. Obrigada, Lídia. Meninas que estão aqui com a gente, fala aí. Dia 9 de abril, às 15 horas, nós vamos estar no Craque do Pão, tomando um 9 café. de abril. Isso. Já vou anotar aqui. Liberamos a data. E aí, esse é um sonho que eu não precisei de dinheiro. Você vê que o seu Marcos me liberou o espaço, porque ele viu que a minha intenção não era ganhar dinheiro.
era ser um canal de bênção, uma conexão. Então tudo começou a fluir. Que é onde eu ia levar todas aquelas mulheres. Eu não tinha como fazer isso. Mas Deus criou uma situação favorável e está aí uma coisa que deu super certo. E eu estou me esvaziando, né? Eu estou colocando. É maravilhoso. tudo. Se você não foi ainda, gente, vai, tá? Vai lá, ó. Já tem data, 9 de abril. A Lucimar falou que na Inglaterra o chá é 5 horas, mas o chá da Lígia é às 3, tá, gente? É porque aí O a chá gente da Lígia fica lá lá no craque do pão, o chá das amigas é às 3. para ter tempo, né? De bater papo, conversar. Lucimar é uma querida. Ela é uma incentivadora. Uma amiga linda. É isso aí, gente. Eu quero agradecer mais uma vez todo mundo que está aqui, a mulherada linda que está aqui, Marise, Lucimar, Lídia e eu, Lorena, deixa eu ver mais quem, gente. Acena aí para me saber que você está aí ainda. Tem um grupo bem legalzinho aqui, né? Entrou algumas pessoas, saíram, Alcione está aí também, Rosemary, e um grupinho excelente aqui, um grupinho bom. Eu quero agradecer pela vida de vocês. E Lídia, muito obrigada. Lídia, dá suas considerações finais para a gente fechar aí, Lídia. Que pena, gente. Eu quero agradecer a minha amiga, ter amiga que te puxa para um próximo nível. É a Alessandra Firmo e eu estou indo. Eu fiz o curso Mulher Única e eu fiquei encantada. Foi uma indicação dela e já estou inscrita no Design Divino, que já está começando já agora. E eu estou afiando a minha espada. Por quê? Porque a espada dela já está afiada e ela está lá. Ela é uma pessoa que busca conhecimento e eu estou indo na vibe, né? Eu estou sendo mentoreada por ela e muita gratidão por você compartilhar, né, seus conhecimentos e ensinar o caminho das pedras. Ah, gente, que bonito! Obrigada, amiga. Deus te abençoe. O reino está ganhando, né, Alessandra? É isso aí. Reino é visão de reino, né? Visão de reino. Mulheres do século XXI têm que ter visão de reino. Deus espera isso de nós. Deus espera isso de nós, né? Ó, somos irmãs, né? Mas estamos em casas diferentes. Família, outra família. Mas estamos juntas e uma pessoa, uma mulher que tem identidade e que sabe quem é, sabe conviver com as diferenças. A Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, nós somos amigas do reino. Coisa linda isso. Muito lindo. O Evangelho, gente, cria. Deixa eu me despedir aqui, gente, senão a nossa live vai fechar e eu não vou conseguir gravar. Eu quero deixar gravada. Ai, deixa. Eu agradeço até muito. Até a próxima. Vai ter próxima, tá, gente? Me chama que agora eu gostei. Ah, minha filha, agora... Shirley, obrigada por ter me ajudado aí, tá, Shirley? Chamar a Lídia, porque eu sou nova nisso aqui, mas é uma ajudando a outra, sororidade, é uma ajudando a outra, tá bom? Exatamente, a Shirley foi a nossa ajudadora. É isso aí. Gente, beijo, fiquem com Deus, querido. Bom final de semana, tá bom? Feliz Dia Internacional da Mulher atrasado, foi dia 8, mas hoje a gente conseguiu fazer a nossa live aqui. Tá bom? Vou tentar deixar gravado aí, assiste de novo, manda pra alguém, tá bom? Leni ainda tá aí, Leni. Beijo pra vocês, gente. Marise, Lucimar, beijinho pra vocês todas. Amo vocês demais, tá? Ó, até a próxima. Beijo.